3, 2, 1. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Grupo Marca. Eu sou o Flávio Júnior e mais uma vez nós estamos aqui e eu já peço para você se inscrever, compartilhar, curtir, ser o nosso amigo aqui no YouTube e também lá no Instagram, @grupo.marca. Os produtos do Grupo Marca você pode acessar também o jornal, o portal Via Direta, também o telejornal Caiu na Rede de segunda a sexta no YouTube do portal Via Direta e também todos os produtos que nós temos aqui dentro do Grupo Marca. Se você quiser gravar o seu conteúdo aqui no Grupo Marca, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 3025-4969. Fechou, gente? Então, olha só, hoje a gente vai falar de empreendedorismo, vamos falar de paternidade, vamos falar, obviamente, de futebol e hoje eu tenho aqui na minha frente o cara que eu posso, chamar ainda bem de amigo, porque eu era fã desse cara e hoje o cara se tornou meu amigo, Elton Carvalho. Seja bem-vindo. E aí, Flavinho? Tudo bem? Como é que tá? Tudo certo. Tá tudo bem contigo, cara? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui conversando contigo. É o nosso segundo bate-papo, né? É segundo bate-papo. Mas eu acho que gravou pelo podcast BDF. Isso. E agora gravamos aqui, né? Isso. E feliz, cara. Feliz por poder falar de outras coisas. Normalmente, né? Sem ser do Jack. As pessoas me abordam muito pelo Jack, mas eu entendo que isso faz parte também de um reconhecimento do trabalho, né? São 20 anos de carreira, agora eu tô indo para 21 anos esse ano. Mas é legal também falar de outras questões relacionadas ao meu trabalho também, porque desde 2019 eu tenho convivido com o jornalismo, mas ele não chega a ser a minha principal ocupação. Ele é uma ocupação importante, da onde eu vim, né, onde eu sou graduado, pós-graduado, mas também tem outros trabalhos por aí. Elton, quando você fala graduado e pós-graduado, eu vou falar para ti assim, você acha que o jornalista, um comunicador, um cara da imprensa, ele nasce com um dom, ele aprende isso na faculdade, realmente o diploma é importante ou só relevante? Cara, eu acho que é um pouco das duas coisas, assim, sabe? Eu não gosto muito de ser dos extremos, assim, não é relevante ou é relevante. Eu acho que todo mundo tem dons, né? E muitas das pessoas que trabalham na comunicação têm esse dom de poder se comunicar bem desde a infância e tal, e aprimoram isso ao longo das suas carreiras. Eu acho que o diploma, eu valorizo muito a questão da escola de jornalismo, porque ela te dá muitas questões éticas, assim, e de comportamento, que são importantes, assim, sabe? Para você poder também valorizar ainda mais o seu trabalho. E é natural que eu também goste disso, porque eu percorri essa trajetória acadêmica, né? Eu fiquei 4 anos e meio lá no Bom Jesus e Elusc. Depois disso, eu fiz pós-graduação em gestão da comunicação corporativa e da transparência, já na Unisociesc. Então, se eu não disser que isso é importante, eu vou estar me contradizendo também, porque eu percorri todo esse caminho, né? Talvez eu me expressei de uma forma errada, né? Importante, obviamente, que é. Sim. Né? E relevante também, claro que é. Mas quando eu digo assim, né? Do que você aprendeu na faculdade, né? Sim. E o que você vivenciou na prática, tem muita diferença, muita coisa que realmente isso a gente não aprende na faculdade e deveria aprender. Vou dar um exemplo, né? Pelo fato de também ser um comunicador, não um jornalista. Sim. A faculdade aprende ao dom do improviso, que é o que o jornalista mais precisa ter? Então, aí é que está um ponto importante que eu ia chegar. Eu acho que a faculdade, ela te dá a base teórica muito boa. E eu acho que é isso que me ajudou bastante ao longo da minha carreira. Pra você ter uma ideia, o meu trabalho de conclusão de curso, e eu estou falando lá de 2007, falava sobre o jornalismo como uma forma de entretenimento na TV. E era bem na época que estava começando o Thiago Leifert, quando o Tadeu Schmidt estava brincando com algumas coisinhas lá no Fantástico. E aí eu colocava esse debate, assim, do quanto que o jornalismo esportivo era de fato jornalismo, ou ele era entretenimento para as pessoas, visto que ele cobriu o esporte, futebol, no caso aqui no Brasil, né? E isso não necessariamente às vezes era visto como os conceitos, os pilares, vamos dizer assim, do jornalismo, né? Como é visto o jornalismo econômico, político, enfim. Então, naquela época, eu já fazia esse tipo de análise, assim. Então, a carga teórica que eu ganhei com a faculdade foi de suma importância para a minha vida até hoje. Mas eu acho que a prática eu desenvolvi, claro, vivendo os veículos de comunicação, né? Como eu te disse, antes mesmo de concluir a faculdade de jornalismo, em 2008 eu me formei, mas em 2007 eu já havia finalizado, eu já trabalhava. Eu já trabalhei no Tirateima, de 2005 a 2006, que era um jornal de esporte produzido pelo Grupo Classe A. Eu, de 2006 a 2012, fiquei no Grupo ND, trabalhando no Notícias do Dia, né? Fui repórter, depois editor e depois colunista.
Dali eu saí para a TV, para a NSC TV, na época RBS TV, de 2012 até o final de 2012. Em 2013 eu comecei a fazer um trabalho multimídia, sendo colunista do Jornal Notícia, editor de esportes, comentarista da RBS TV, depois da NSC TV e também comunicador da Rádio Atlântida. Só que esse período de 2013 a 2019, por exemplo, foi o que eu mais aprendi. Porque eu tive que, na época, me transformar num profissional multimídia. E até então, eu era um profissional de jornalismo impresso. E isso a faculdade te ajuda muito a ser um profissional. Eu não sei como é que está hoje em dia, porque não sou aluno. O cara que vai escrever... Era assim, você chegava... Você é um chefe de redação... Você chegava assim muito bem embasado, mas talvez nas cadeiras de televisão e rádio você penava um pouco mais, assim, sabe? Tanto é que na TV eu cheguei e em 2012 o Gilmar Foquessato me contratou, eu falei para ele assim, olha, eu nunca trabalhei com TV. E a minha experiência na faculdade é lá do final de 2007. Uhum. Então, eu vou precisar de um pouco de paciência de vocês até eu me adaptar. E ele falou que não, fica tranquilo que a gente confia no teu conteúdo e a gente vai desenvolver juntos essa tua comunicação na televisão. E eu lembro que o primeiro mês foi muito difícil para mim. Eu recebi várias críticas. Muita gente dizia assim que me conhecia já por eu ter uma carreira já no ND e dizer que esse cara não vai virar na TV. Não tem capacidade para isso. E assim, eu fui muito humilde de reconhecer essas críticas, porque... Você assiste seus vídeos hoje, você vê que... Putz, evoluiu muito, fraco, cara. Nossa, eu era muito ruim. Muito ruim, né? Não, boa. Eu era muito ruim. E eu acho natural, assim... Era robozão, tímido, né? Focado no teleprompter e deixa eu ler bem direitinho. Sabe que esse negócio do teleprompter, ele tem uma virada de chave importante na minha vida também, porque eu... Primeiro comecei como repórter, então eu não ia pro TP, não frequentava o estúdio. Uhum. E aí gravava reportagens e tal, e aos poucos eu fui me aprimorando na reportagem. E como eu tinha a experiência de redação de jornal impresso, as histórias eu sabia contar, eu precisava desenvolver a técnica da TV. E logo nos primeiros meses eu ouvi muitos editores de TV. Eu fazia questão de sempre estar ali próximo a eles para eles irem me dando os toques. Faz assim, faz assado, combina a imagem com o texto, sabe? E, os cinegrafistas, eu brinco que o Wilton Maurenti é um cara, por exemplo, que me ajudou muito, foi o primeiro cara que fez uma matéria comigo, e eu jamais vou esquecer os conselhos que ele me dava, o próprio Tacha lá, o Gladionor, que era cinegrafista, enfim, vou ter uma galera, se eu for falar todo mundo eu vou acabar esquecendo, né, mas os editores, o Derek, o Charles, o André, muita gente boa, o Paulinho, eles me davam muitos toques, assim. E era legal que era reconhecido isso também. A gente fazia as reuniões internas e eles falavam, começou agora, mas o cara que gosta de ouvir, gosta de saber entender como é que é o processo e tal. Então, eu tinha a plena convicção que eu precisava aprender ali. Uhum. E aí eu fui ouvindo e fui aprimorando. Depois de uns 3 meses, 4 meses, eu percebi que eu já estava mandando bem, assim, porque eu estava mandando matérias aqui de Joinville para o Globo Esporte, eu estava abrindo o Globo Esporte. E, era difícil, normalmente eram os times da capital que abriam o Globo Esporte, né? E daí eles estavam escolhendo matérias minhas com uma certa frequência, assim. Falei, eu tô, acho que levando jeito agora. Uhum. Teve uma brincadeira uma vez, que pra mim foi, assim, uma das mais divertidas que eu fiz, que era o Halloween, tava chegando, e aí o Joinville ia enfrentar o Criciúma. Uhum. E aí eu brinquei na matéria toda, assim, que, o Halloween tem muita gente que sai fantasiada, mas... Alguns preferem usar a máscara de Jason, de matador e tal, e o Joinville que se cuide, porque tem um matador pelo caminho aí, que era o Zé Carlos, artilheiro do Criciúma. Perfeito. Daí eu peguei e fiz essa brincadeira e fiz a passagem com a máscara do Jason. Eu falei assim, você pode até sair fantasiado, tá? Eu não vou lembrar exatamente do texto, mas daí eu tirava a máscara, mas se cuide, porque vem um matador por aí, que é o Zé Carlos. Daí eu falava do Zé Carlos e tal, e o quanto que a defesa do Joinville se preocupava com esse matador. E tem os grandes repórteres da Globo na época, né? Eu gostava de também entender um pouco como é que eles faziam essas matérias. Eles sempre diziam o seguinte, que a matéria na televisão você tem que contar para sua mãe ou para uma dona de casa, que não é muito ligada no esporte. E se você fizer ela entender ou trouxer algo que faça ela se interessar por aquele conteúdo, a chance da tua matéria de TV ser bem sucedida é enorme. E eu usava essa lógica. Usei muito trecho de passagem da Avenida Brasil na época que estava... Sim, Carminha. Muita coisa.
Foi bem divertido, foi uma época muito legal, assim. E, cara, quem você se espelhava naquela época? Como repórter, assim, você falou agora os repórteres da Globo, cara, eu olhava as matérias do Regis Reis e eu falava, meu Deus, que sensacional isso. Sim. Claro que ele tentava 1.400 vezes durante o jogo, né? E agora não sei o que, daqui a pouco pode sair um gol, sair um gol, né? O Tino Marcos foi o cara que falou isso, assim, sabe? De você contar pra uma dona de casa ou pra sua mãe, eu ouvia muito isso. Uhum. Mas eu gostava das sacadas que o Thiago Leifert tinha, assim, no Globo Esporte, sabe? Aquilo ali me chamava a atenção. E o próprio Tadeu Schmidt, assim, usando o quadro dele... Porque o Thiago Leifert, ele começa ali no Globo Esporte, começa a estourar 2009, 2010, né? Isso, que ele começa a brincar, arranca o TP e fala, cara, vem comigo, a câmera somos nós. E aí, essa passagem, eu desenvolvo bem, assim, essa parte da reportagem. E aí, no final de 2012, me convidam para trabalhar de volta no impresso. E na época, eu fiquei assim, pô, cara... Será que eu não estou mandando bem aqui na reportagem? Que os caras estão me trazendo de volta para o impresso? Eu saí do impresso agora, não queria voltar para o impresso. E até foi difícil eu entender isso. Só que, na época, a RBS não tinha ainda um repórter multimídia. E daí que eu fui entender que não, eles estão te colocando numa condição ainda melhor, cara. Eles estão querendo que você seja o cara multimídia aqui, que você seja editor de esportes, da notícia. O Jornal da Notícia tinha uma relevância muito grande naquela época. Que você seja o colunista, que ocupe o lugar que era do Maceió. Entendeu? Pô, o cara é uma lenda em Joinville, entendeu? E aí eu ocupar esse espaço. Mas também ainda ser um comentarista de TV. Eles gostam das suas reportagens, mas acham que você, como comentarista, ainda vai trazer mais autoridade, assim. E eu sempre quis isso, assim, sempre quis ser mais analítico. Eu gostava desse negócio da reportagem, da brincadeira, mas no fim das contas eu gostava de informar também. E aí, nesse momento da transição, quando eu vou ser comentarista, eu tenho que adotar uma outra postura. E o estúdio em si é muito diferente, porque gravar reportagem você grava em qualquer lugar, você grava quantas vezes tiver que gravar, enfim, aí é uma outra história. Agora o estúdio é ao vivo. E aí, pô, você tá do lado ali, na época eu tava do lado de monstros, assim, né, cara? Pô, tava do lado do Rafael Custódio, que é um cara, assim, que eu tenho muita admiração até hoje, um cara dos mais capacitados que temos aqui em Joinville, talvez no estado também, sem dúvida alguma. A Renata Seriprim era outra apresentadora. Pô, eu lembro que no primeiro dia que eu vi eles lá, cara, eu fiquei assim, apavorado. Falei, o que eu vou fazer do lado desses caras aqui, né? Então eu tinha que me adaptar, apesar de eu já estar ali 6 meses, a uma outra característica. E eu ia pro TP, daí eu me via muito, porque na reportagem, né, você só se vê que a gente fala ali na passagem, né? Que é só o momento que o repórter aparece, que é coisa de 10 segundos. Agora, ao vivo, é um tempo ali que dependia, às vezes podia ser 1 minuto e meio, mas tem dia que era 5. Já cheguei a ficar 10 minutos no ar, no Jornal do Almoço, na época. E para um programa de 40 minutos era bem relevante. E aí, eu comecei a fazer, só que eu me sentia meio robô, assim. Eu ficava lendo no TP, porque eles liam, né, no TP, eu ficava lendo e eu, cara, não tá legal isso aqui. Eu ia vendo, e o Gilmar ia me dando os toques, pô, tu tem que olhar pra câmera. Quando tu fala, ele falava assim, quando tu fala, eu ainda tenho esse hábito, né, mas hoje em dia é mais tranquilo. Tu fica olhando pra cima, pensando, e tu não olha pra câmera, a pessoa tem que te ver. E daí daí tentava corrigir e tal, enfim, não ficava bom. Até um dia que eu cheguei e falei pra ele bem assim, ô Gilmar, olha só, o conteúdo que eu falo no comentário, eu escrevo antes no AN, eu coloco no blog no AN, eu às vezes escrevo aqui na TV pra saber mais ou menos o tempo. Cara, eu tenho isso na minha cabeça, eu não vou mais ler no TP, porque o TP me atrapalha, eu me sinto um robô no TP. Daí ele ficou meio assim, quer tentar? Beleza. Eu falei, vamos lá, vamos tentar. Ele, é por tua conta, tem risco. Eu falei, beleza. Eu fui lá e fiz sem TP. Coloquei tópicos assim no TP. Quero falar sobre isso, isso e isso. E daí ia desenvolvendo um raciocínio ali, olhando pra câmera. Terminei, saí do estúdio. E o Gilmar, e aí? Ficou melhor, continua assim. Daí ali em diante eu me soltei, sabe? Eu acho que foi a partir dali que eu comecei a te admirar. Cara. Sabia que tinha uma época, e eu acho que eu nunca contei, eu já contei pra ti que eu te via, eu via o comentário do Jornal do Almoço todos os dias. Mas, cara, era o momento de quando chegava o Jornal do Almoço, e tava ali, né, o Rafael, tava a Renata, quando chegava o comentário esportivo, e quando vinha você, eu falava assim, para tudo que agora eu... Cara, eu lembro que a minha esposa, tipo, ela ficava... quieta, porque eu precisava ouvir o que o Elton estava falando. Eu parava para... que aquele comentário para mim do meio-dia era a minha...
era a nutrição de informação que eu tinha sobre o Jack. Porque eu não parava para ler o jornal, para saber o que estava acontecendo, ou entrava em alguns blogs, alguma coisa. Eu parava para ver o teu comentário. Eu falei, cara, esse bicho é sensacional. E uma vez eu lembro muito bem, cara, que eu tava andando no Shopping Miller e aí eu te encontrei. Falei, o cara da TV, olha que legal. Certo? Todo mundo conhece ele, né? Como eu queria estar no lugar dele. E aí eu te vi lá, aí que eu vi a cicatriz no teu braço. Sim, eu tenho. Que eu vi assim, então aquilo não é coisa... Ele tem uma cicatriz no braço mesmo, né, cara? E assim, foi uma época boa porque, né, eu fiquei durante 7 anos na TV, né, diariamente. É o que tu mais gostava de fazer? É o que tu mais... naquela época, não, o que eu mais gostava de fazer? Porque você fazia... Vamos lá, você escrevia. Sim, coluna. Então você tinha a coluna, você fazia reportagens... Eu cheguei a fazer reportagens também pra TV, assim. Eu editava os textos que iam para as páginas, né? Perfeito. E dava ali o título da matéria, escolhia foto, tal, escrevia a legenda, tudo isso era eu que Era fazia. Comentarista também do Premiere, né? Fazia alguns jogos nessa época ou não? Fazia, mas era mais, assim... Teve uma época que foi bastante, daí depois teve uma época que era mais esporádico, assim. E daí era o comentarista. Você gostava mais do quê? Cara, eu gostava de... 2 coisas eu gostava muito, assim. Uma era a TV, porque quando eu mudo do Notícias do Dia pra TV, eu coloquei assim, eu quero trabalhar na TV. E quando eu tive que assumir a função no jornal, que também me deu grande relevância, eu agradeço muito a essa época também, só que foi difícil pra mim durante muito tempo, porque assim, cara, eu já tinha virado essa chave na minha cabeça, eu não queria mais trabalhar em jornal. E daí me chamaram de volta pro jornal. E eu não tinha como recusar um convite daquele, financeiramente foi legal também na época, mas eu gostava da TV. Eu tinha essa coisa com a TV, assim, porque eu me desafiava mais na TV, sabe? E no jornal já era uma rotina que eu conhecia de 6 anos, né? Sim. Mas eu gostava, assim, do jornal, e eu gostava do blog, da TV, perdão, e gostava do blog, porque o blog era assim, na época lá no Jornal Notícias... Deu muita notoriedade ao teu nome no blog, né, cara? Nossa, muito, cara, muito. Teve mês ali que a gente tinha um ranking, assim, de pessoas mais lidas. E na época tinham 3... Teve uma época do Jack na Série A que eu fiquei entre os 3, assim, vários meses. Tinha o Cacau Menezes, que, o cara lá em Florianópolis, no estado, era super conhecido e era sempre o mais lido. E o segundo era o Pancho, que tem muita relevância lá em Blumenau. Então ele também era o mais lido, assim. E o terceiro aparecia eu já, o Elton Carvalho. Daí, cara, aquilo ali pra mim era espetacular, sabe? Me motivava mais. E o legal do blog era assim, quando você apurava alguma coisa... E a gente tinha a TV ali com o tempo real ali dos acessos no blog e tal. Eu tinha algumas matérias assim que eu falava, cara, isso aqui vai estourar. Daí eu publicava e fazia sempre... Eu tinha um processo que era colocar no blog, chamar no meu Facebook, depois eu criei uma página só para divulgar as notícias, estava com 6 mil seguidores. Tinha o meu Twitter, acho que era isso, né? Não divulgava no Instagram, não. Aí eu fazia essas 2 chamadas. Cara, daí começava 20, 30, daqui a pouco 1000 e pouco. E ia subindo, assim, sendo as mais lidas. Daí aquilo ali era legal. Porque você via o tempo real, a coisa... Eu falava, agora o negócio vai pegar fogo aqui. E não é nem questão de ego, né, cara? É questão, tipo assim, cara, a rapaziada tá prestando atenção. Né? Tá lendo o que eu escrevi. Cara, é muito legal. Isso... Hoje a gente tem isso com o Instagram, com o vídeo que a gente grava, cara, 10 mil pessoas que viram. Como assim, cara? E na época a gente não tinha muito esse retorno, assim, né? Então era legal fazer o blog também, eu gostava bastante, assim, porque a internet, ela te dá uma... Porque às vezes, assim, eu sentia que na TV você falava, mas as pessoas repercutiam naquele momento, mas isso não continuava repercutindo ao longo do dia. Perfeito. E na internet não, continuava repercutindo, tinha os comentários, tinha compartilhamento, então... Era legal, eram as 2 coisas que eu mais gostava de fazer. O Elton nunca gostou de fazer... Claro, hoje, né, o Elton, ele faz rádio, 89 FM, programa diário, ok. Mas o Elton nunca gostou de ele fazer rádio, meter um programa esportivo dele, comandar alguma coisa, enfim. É que assim, cara... Diferente de ter esse programa diário É que aí é um outro capítulo da minha vida, assim, na minha trajetória profissional. O rádio, ele entra depois que eu saio da NSC. Porque até então eu não tive muita experiência em rádio. Eu participava na Atlântida, mas era um drops, vai. Ou às vezes 3 drops ao longo do dia, de 1 minuto e meio. Quando você começou no rádio, que era na FM, a Rádio M já estava começando a morrer, né, cara? Exato. Isso, né? Eu participei eu já estive na 89 durante 3 meses ali, uma época com o Charles e com a Danuta, mas foi bem curta essa passagem, acho que foi em 2007, quando eu estava na ND. E daí depois eu só fazia essas participações na Atlântida, não chegava a ter um programa que eu ficava 1 hora e tal. Tanto que quando eu vou para 89 eu também tenho que me readaptar.
Porque eu estava acostumado a fazer análises na televisão de 2 minutos, 2 minutos e meio, 3, quando muito. E, pô, um programa de 1 hora, você precisa ter fôlego. E é muito comum hoje em dia as pessoas falarem assim, pô, você é um cara legal, bem-humorado, brinca, tal, né? Claro, porque agora eu tenho espaço para fazer isso. Eu tenho 1 hora, 1 hora não, mas 50 minutos de programa para poder fazer isso. E nos veículos da NSC eu não tinha esse espaço. Eu tinha o tempo da TV, eu participava no jornal e drops na programação. Então não dá tempo para você querer fazer muita graça. Você tem que informar e acabou, entendeu? Então passava até uma mensagem de que eu era meio sisudo, meio sério, sabe? Que não falava, não fazia brincadeira nenhuma, tal. Eu sou um pouco tímido, isso às vezes acontece, dependendo da maneira como for a brincadeira, eu fico até meio sem graça, assim, mas eu, em geral, você me conhece, sabe que eu sou brincalhão, enfim, né, eu sou bem-humorado, então, hoje em dia, eu acho que com o programa de rádio, eu consigo ser um pouco mais eu, assim, mas eu gosto do rádio, só que eu não tive essa experiência, agora que eu comecei a sentir nos últimos 6 anos aí, que eu tô na 89, que eu de fato vivo essa experiência, mas até então eu não tinha vivido. Dá esse retorno legal, né? Exato. Elton, vamos falar um pouco agora, que todo mundo sabe do Elton comunicador, todo mundo conhece o Elton da televisão, o pessoal conhece agora o Elton da 89 FM, só que a gente vai falar desses novos projetos do Elton e o Elton como empresário. Sim. O Elton é o cara da comunicação, mas o Elton é o cara da agência de marketing, do marketing esportivo, e a gente vai falar bastante agora sobre isso, e também do Elton como empresário, assim, o Elton deixa de ser o seletista e ele abre, tem que abrir um CNPJ e ele começa a fazer produção de conteúdo, que é uma coisa que você sabe muito bem. Cara, essa transição do Elton ter o seu próprio portal, o seu próprio canal, enfim, e também trabalhando no marketing esportivo, era isso que você queria? Você ficou com um certo receio, tipo, cara, tem que abrir um CNPJ para isso, ter que abrir a minha empresa, ter a minha agência de marketing. Conta um pouco do lado Elton empresário agora, empreendedor. Cara, esse foi um episódio assim, bem importante na minha vida, porque eu saio da NSC em 2019, em janeiro de 2019. E ali eu me vi assim, tá, e o que eu faço agora, cara? Porque eu me formei como jornalista. Sonhei desde a 6ª série, quando eu era aluno do colégio, em ser jornalista, em fazer jornalismo. E eu alcancei os postos mais altos aqui da cidade. Eu era colunista do Jornal Notícia, comentarista da NSC TV, tinha blog, participava de programas de rádio, eu era muito respeitado, tinha uma credibilidade muito grande. Só que eu já tinha passado pela ND também. Eu não me via lá de novo, assim. Eu não imaginava que vai ter algum convite da ND para eu voltar, tal. Eu achava muito difícil isso. E o Jornal Notícias do Dia nem existia mais em Joinville na época. Aí então eu tinha alguns caminhos, né? Ou eu saía de Joinville, ou eu tentava outra coisa. E eu, de fato, recebi, assim, algumas propostas para sair de Joinville. Acho que eu nunca contei isso aqui, mas eu recebi uma sondagem do Figueirense. Para trabalhar lá na comunicação do Figueirense. Assessoria de imprensa ou na diretoria de comunicação? Era mais ou menos uma diretoria de comunicação, assim, mas foi uma sondagem, assim, sabe? Só que eu ponderei muito, assim, eu pensei, cara... Ponderou por quê? Pela paixão, pelo Jack, pelo respeito, tu ter eu acho que nenhuma das coisas. Eu ponderei porque a minha filha tinha acabado de nascer. Ela nasceu em 2018, né? Ela não tinha feito nenhum ano ainda. E daí eu pensei, tá, se eu me mudar para Floripa agora, eu não tenho nenhuma rede de apoio lá. A minha esposa vai ter que se mudar para lá, vai ter que ficar por lá, e a Luísa é recém-nascida, e aqui eu tenho os meus pais, a minha sogra que me apoia muito. Se eu for para lá, eu vou ficar muito tempo viajando, porque eu ia ter que acompanhar o Figueirense, o clube, e aí isso não vai ser bom, porque a Luísa vai ficar o tempo todo sozinha com a Andressa, e a Andressa vai acumular muita função. Eu falei, não vai dar certo isso. Não vai ser bom pra mim, não vai ser bom pra elas. E na intimidade, o Elton se arrepende de ter tomado essa decisão? Por quê? De não ter assumido lá? De não ter assumido, porque eu acho, na minha visão, que talvez dali você partiria para algo nacional. Tenho certeza, porque a tua capacidade hoje, pelo que eu vejo, não era um cara para estar só em Joinville ou só no Figueirense, mas o Figueirense, de certa forma, estava na Série B. Estava na Série B e em Florianópolis daria muito mais visibilidade pelo fato da RBS ser a principal, Floripa, todo mundo ia pra Floripa. A gente viu várias pessoas que saíram daqui, a Emily foi assim, saiu daqui, foi pra Floripa, de Floripa foi pro Sport TV, Rio de Janeiro, Fox, não sei. Na época da NSC, eles
falaram algumas vezes assim, o Elton em Floripa cara, eu sempre tal. te vi, sabe onde, cara? No lugar onde tá o Martim. Em Redação Sport TV. Em 2016, quando eu fiz as 2 finais do Campeonato Catarinense, né? Em 2015 e 2016. E nas 2 ocasiões eu fiz os 2 jogos. Tá. Tanto o jogo de Joinville quanto o jogo fora. E na ocasião, em 2015, eu fiz com o Giovanni Martinello. Aí o jogo da ida foi com o Rodrigo Faraco e o jogo da volta com o Roberto Alves. E em 2016 eu fiz com o Cleiton César. E o jogo da ida foi com o Rodrigo Faraco e também o jogo da volta com o Roberto Alves. Em 2016, cara, eu coloquei na minha cabeça assim, agora eu vou ser um comentarista de TV, mas eu vou ser ainda mais, cara, eu quero ser o melhor de todos, disparado, assim. E aí eu fiquei com isso tão forte na minha cabeça que eu assistia todos os jogos do Campeonato Catarinense. Todos. Eu não tô falando da boca pra fora, eu assistia mesmo. Eu gravava os jogos, na época, na net, né? Tinha um decodificador com gravação e tal. Sim. Eu chegava em casa, se eu não conseguia assistir ao vivo, eu deixava ele gravado e assistia na madrugada. Dali eu anotava, criava as fichas técnicas, assim, de todos os jogos. Inter de Lages e Criciúma. Quem jogou no Inter? Fulano. Quem jogou no Criciúma? Fulano. Quem foi o árbitro? Quem fez o gol? Como foi o gol? E daí, a partir dessas fichas, eu ia montando estatísticas. O Criciúma fez tantos gols de bola parada. O árbitro apitou tantos jogos e distribuiu tantos cartões. Eu sabia tudo isso. E aí, eu cheguei na final do Campeonato Catarinense de 2016 muito preparado. Muito preparado. Tanto é que as pessoas se pegassem hoje ainda no YouTube, o gol do Jack, o Jack começa a final contra a Chapecoense, precisando ganhar de 2 gols de diferença, e tem uma novidade na escalação que é o Diego Felipe, o volante. E aí o Diego Felipe entra em campo e fala, uma novidade, porque não jogou com o Maria, mas acho que vai ser uma força pro Joinville na bola parada. Acho que o Maria tá investindo nele para ser o cara da bola parada. E aí o Diego Felipe faz o gol de cabeça. E daí eu pego e falo no ar já, Diego Felipe, né, escalado pela bola parada, tal, é o tal gol dele em tantos jogos, não sei o que, tal, e só dando informação. Aí aquela minha participação foi muito boa. E aí se falou ali uma época, tal, algumas pessoas me confidenciaram, parece que estão falando teu nome aqui em Floripa, tal, fica atento, não sei o quê, mas nunca aconteceu. O que de fato eu recebi um convite para ir para Floripa na época do jornalismo, que poderia ter dado essa mudança na minha vida, foi quando eu estava no ND. Eu fui convidado, na época do ND, quando eu era editor de esportes do ND, para ser editor de esportes em Floripa. Só que na época eu morava com meus pais ainda, era muito novo. E aí a mudança, ela ia... financeiramente não era boa para mim. Porque eu ia ter que me bancar totalmente lá em Floripa, e aqui em Joinville eu estava com um salário muito próximo e tipo, tinha o apoio dos meus pais. E eu sempre fui um cara assim que pensei numa vida independente, e enquanto eu estava com os meus pais, eu ia guardando uma grana para poder comprar um apartamento ou um carro. E se eu tivesse em Floripa, eu não ia conseguir fazer mais isso. Então, meu plano de vida eu não ia conseguir realizar se eu tivesse que me bancar sozinho lá em Floripa. Então, isso pesou na época, quando eu não quis ir para o ND, e na época desse convite aí, do Figueirense, cara, pesou muito a família, assim. Eu sou um cara muito família mesmo, assim. Eu gosto de estar perto das pessoas que eu amo, dos meus amigos, e por mais que eu tivesse essa possibilidade, eu acredito que eu teria grande condição de trabalhar em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas a questão familiar sempre pesou para mim. E a partir do momento que eu tenho a Luísa, aí ali acabou. Eu falei, ou vai todo mundo e vai ser uma coisa espetacular para todo mundo, tipo, tem que ser assim, né? Ou eu não vou. E o meu receio era ser uma coisa passageira ou financeiramente não tão assim, atraente. Enfim, e a gente nem chegou a falar de valores, assim, mas eu, pensando na família, eu já meio que descartei na época essa possibilidade. Depois a gente vai levantar bastante esse assunto de família, né? Até pelo fato que o Elton, como você falou, é realmente um cara muito família, né? Luísa pra lá e pra cá, sua esposa também, enfim. Sim. E a gente se encontrou agora essa semana lá no Rio. Vamos tomar um café da tarde, e é isso aí. Vamos tomar um café no meio da tarde, bora tomar um café no meio. Cara, e assim, essas coisas assim, elas me marcam. É muito legal, cara. Porque eu saí da... E por incrível que pareça, isso é raro, né? Eu saí de buscar... Eu tinha buscado a minha filha na escola, e eu sei que ela adora tomar café naquele lugar que a gente tava lá. E daí eu falei pra ela, filha, vamos tomar um café hoje lá? E ela, então tá, papai, ficou super feliz. E detalhe, né? Você estava tomando café e faltava 10 minutos para começar o jogo do Jack e você estava sentado com a sua família tomando café. Exatamente. Primeiro lugar a família. Claro, com certeza. Isso é uma coisa assim. Por mais que você tivesse que fazer depois pro seu canal, pro replay lá, uma análise sobre o jogo do Jack, não tem problema. Primeiro é minha filha e minha esposa. Não tem.
E eu acho que eu aprendi muito isso justamente quando eu saí da NSC, assim, sabe? Até então, eu valorizava demais o trabalho, porque eu trabalhava muito mesmo, muito. Só que depois que eu saí dali, que daí eu tive que ser empreendedor, eu comecei a descobrir feriado, eu comecei a descobrir fim de semana, sabe? E eu comecei a gostar disso. Porque até então eu trabalhava todos os fins de semana, porque eu tinha que escrever para o blog, e é na hora, acabou o jogo, tem que estar um texto lá. Nos feriados também, a mesma coisa. Eu só tinha férias, eu só me desconectava do esporte quando eu estava de férias, cara. Senão era o trabalho o tempo todo. Sim. Sábado, domingo, feriado. E aí quando eu começo a trabalhar com marketing esportivo, tem um episódio muito marcante na minha vida, que é a Páscoa. E eu prestava serviço para a Unisociesc já desde aquela época, e a Unisociesc ela parou na quinta-feira santa, na sexta-feira santa, no sábado e no domingo. E eu fiquei 4 dias sem fazer nada para eles. E aí, quando eu fiquei esses 4 dias, eu falei, caramba, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô vadiando aqui, eu não tô fazendo nada. Que preguiça é essa, assim? Depois que eu me dei conta, cara, isso é feriado. Eu não sabia o que era feriado, porque de 2005 a 2019, no Tirateima, no ND ou no AN, NSC, enfim, eu sempre trabalhei nesses dias, cara. Então, a partir do momento que eu comecei a descobrir o que é feriado, esse tempo saudável com a família, aí a minha vida mudou, assim, sabe? Porque aí eu comecei a valorizar mais a questão familiar. Apesar de eu sempre até me preservar dessas mudanças por conta da família, mas é porque eu queria ficar perto, mas não tinha ainda a dimensão do que era ir num aniversário. Sei lá, o Flavinho Júnior me convidou para o aniversário dele. Acontecia muito de, tá rolando um jogo do futsal. Flavinho, com licença, eu só vou pegar o computador aqui, vou ficar 2 horinhas ali, tá? No computador, eu assistindo o jogo, escrever um texto ali em 15 minutos e eu já volto aí. Cara, isso não existe. Nossa, muitas vezes aconteceu isso comigo. Muitas vezes. Não era o meu horário de trabalho. Quantos aniversários de domingo, 4 horas da tarde? Vários, cara. Vários. Nossa, vários. Muitos mesmo. Muitos. Assim, incontáveis. De eu sair no meio, não, o Elton só tá ali vendo o jogo, só tá ouvindo, já vai voltar, tal, vai escrever só um negócio. Então, essas coisas assim, cara, jogo, tal. Hoje em dia eu sei quais são os meus compromissos, eu tenho compromisso com o replay, de sempre fazer uma análise pós-jogo. Mas também não é assim, é ferro e fogo, até porque a empresa é minha. Então, se eu quiser fazer no outro dia, eu faço. Não interessa. Se fazer, eu não exatamente. Né? Não, eu tenho um compromisso agora. A gente tá fechando com patrocinadores aí, que é legal também, mas assim, né? Pelo menos no outro dia, né? Pela manhã, ao menos, né? Mas não tem essa regra assim tão rígida, assim, né? De fazer a pessoa viver, né? Então, e antes também os compromissos eram com 89, então, o jogo é sábado. Aconteceu várias vezes. O jogo da Copa Santa Catarina. Jack, sei lá, Nação. Nossa senhora, que jogão. Cara, na boa, eu não vou assistir o jogo sábado à tarde, não. Na boa, com todo respeito. Na segunda-feira de manhã, um pouco antes do programa, eu assisto o jogo inteiro. Faço questão, sempre assisto o jogo inteiro, assim. Ou no domingo, pego um horário ali, 2 horas do domingo e tiro pra fazer isso. Agora, se eu tô lá com a minha família em Curitiba, viajando, eu não vou parar às 4 da tarde lá para ver o jogo, né? Meu compromisso com a rádio é na segunda-feira ao meio-dia. Então, até segunda-feira ao meio-dia eu tenho a possibilidade de assistir esse jogo. E hoje em dia é mais fácil, né? Porque daí fica no YouTube e tal. Aí, facilitou muito a vida. Mas, como já foi muito difícil no passado, agora eu me dou a esses luxos, assim, de preservar a minha família também. Né? A tua agência hoje, ela é focada só no marketing esportivo? A gente faz, né? Eu tenho uma construtora e eu quero contratar a agência do Elton. O nome da tua agência é? Content Criativo Sports. Então é só. Assim, até para explicar, né, Flavinho? Faria para uma construtora? Faria. Não, mas até para explicar, né? Quando eu acabei voltando em outras coisas aqui, não acabei te dando a resposta. Quando eu saio em 2019, é muito difícil eu me ver como empreendedor, porque eu sempre fui CLT, né? Em todos os lugares. E aí, o que eu faço? O que eu faço? E no final de 2018... a minha esposa trabalhava na Unisociesc e eu conhecia muita gente lá da Unisociesc e eles estavam fazendo investimentos no esporte, em patrocínios e tal, e aí eu comecei a conversar com eles e tal, e eu já tinha uma visão assim de, esse investimento de vocês podia ser potencializado se vocês fizessem isso, mas eu atribuía muito a dificuldade dos clubes de oferecer essa oportunidade de o patrocinador ser potencializado. Eles concordavam, tal, enfim. E aí virou o ano 2019 e a Unisociesc continuava investindo no esporte com muita força. E aí o marketing da Unisociesc falava assim, a gente não consegue dar conta dessa demanda do esporte. Porque fica
o que acontece muito é, as empresas investem no esporte. O Flavinho tem uma empresa. O Flavinho virou patrocinador do Jack. Tá, mas quem é que vai ficar cuidando disso agora? Que vai potencializar esse negócio? Ah, o marketing. Tá, mas quem? No marketing tem 20 pessoas. Não tem um xerife lá que, não, deixa comigo, isso aqui eu vou fazer. Normalmente nenhuma empresa tem. Pelo menos das que eu trabalhei aqui, né? E aí a coisa ficava meio solta. E na Unisociesc eles resolveram mudar um pouco isso. Eles falaram assim, não, a gente quer ter uma pessoa específica para fazer essa interface com o clube e o patrocínio, e conosco, né? E enxergar oportunidades de a gente valorizar ainda mais esse patrocinador. E a minha esposa, a Andressa, ela trabalhava na Unisociesc e trabalhava no marketing. E daí, nesse período eu estava sem emprego, né? Não estava trabalhando. E aí eles, mas quem que a gente chama? Quem que a gente chama? Daí a minha esposa, eu tenho um nome muito bom aqui para vocês. Daí eles, quem? O meu marido. E eles já me conheciam, né? Caramba, é verdade. O Elton acho que ia fazer bem isso. Porque já tinha os contatos, tal, já sabia quem eram as pessoas do esporte. Vamos chamar ele para ver se ele se interessa. E daí começamos a conversar. Eu gostei da ideia, já era algo que eu imaginava. E ali a gente começou uma história que até hoje está sendo escrita, né? Hoje o Elton é responsável então por fazer essa conexão Sociesc e Clube Esportivo. Isso. Daí a gente patrocina o Jaraguá Futsal e o Jack Futsal. Mas a gente já patrocinou o Juventus em Jaraguá do Sul, já patrocinou o Basquete Joinville, já patrocinou o Jack no futebol de campo. A gente tem patrocínios, né, via bolsa para alunos, atletas de modalidades individuais. Em Blumenau a gente já patrocinou o time de vôlei de Blumenau, a gente já patrocinou o time de basquete feminino. E a Unisociesc, ela tem unidades em São Bento do Sul, Joinville, Jaraguá e Blumenau, né? Então, a gente já olhou muitas modalidades e eu fico meio que como responsável, além de fazer essa assessoria para a Unisociesc de interface entre clube e patrocínio, seja na questão de pagamentos, contratos, ativação, o que a gente vai fazer para fazer uma ativação, buscar novos negócios para eles, mas também de fazer uma avaliação de como é que está esse negócio. Está sendo um bom investimento para a Unisociesc, que está com o Flavinho Júnior ou não está? E é uma avaliação que eu passo, mas assim, quem define são eles. Claro. Né? A definição é da diretoria. Eu dou o meu diagnóstico, eu acho isso. E aí eles definem a partir do meu diagnóstico se eles vão seguir ou não. Já aconteceu várias vezes deles seguirem muitos dos meus diagnósticos. Mas algumas vezes tem algumas decisões estratégicas que, Elton, a gente sabe do problema, mas vamos seguir. Entendeu? E beleza, eu tô ali para fazer o meu trabalho, a decisão é deles. Né? E então, desde 2019, eu tenho feito isso com eles, assim, essa assessoria. E em 2022, eu recebi um feedback de um diretor meu, e eu ouço muito esses feedbacks, assim, né? Para a gente poder crescer mais e desenvolver o trabalho, né, Flavinho? E ele me disse, assim, que o meu trabalho era muito bom, mas ele precisava de mais visualização. E na época, o Ian Pedro já começou a fazer vídeos focados no esporte. E eu convidei ele para fazer um vídeo pra gente, de uma atleta nossa da Unisociesc, contar como é que ela era a rotina dela enquanto atleta, mas também bolsista da Unisociesc, que era a Gabriela Giraldi, da patinação artística. E o vídeo ficou muito bom mesmo. E a gente divulgou na Unisociesc, e a Unisociesc, ela pertence a um grupo que é grande, de faculdades, que é a Anima. Isso repercutiu dentro do grupo, entendeu? Eles, caramba, que trabalho legal que estão fazendo lá em Joinville e tal, não sei o quê. E aí, a repercussão foi muito boa. Eu falei, cara, eu preciso fazer mais vezes isso. Aí o Ian também estava querendo entrar no marketing esportivo. Daí a gente, vamos juntar as forças. Tu tem um talento muito grande para vídeo, eu tenho os contatos, né? Já trabalho com isso há algum tempo, assessoria. Vamos juntar as forças. E daí a gente juntou as forças e criou a Content Criativo Esportes, que faz todo esse trabalho que eu faço para a Unisociesc, mas tem o plus, que é o vídeo. Porque sem a gente ver essa ação, você não dimensiona o que é o negócio. E aí, assim, finalmente respondendo, a gente faz trabalho, sim, para outras empresas, mas normalmente a nossa porta de entrada é o esporte. Pegar um exemplo de uma empresa com a qual eu trabalhei, Dealer. A Dealer, a gente fez trabalhos lá que começaram com o esporte, mas depois caminharam para produtos deles que não tem nada a ver com esporte. Sim. Hoje a gente tem um contrato com a NG, que é patrocinador do Joinville Vôlei. A gente faz as ações voltadas para o Joinville Vôlei e tal. Sempre vídeo. Não, o vídeo, assim, é importante a gente deixar bem claro, assim, o vídeo não é o trabalho. O vídeo é o fim do trabalho. A ação toda a gente desenvolve e o vídeo é para mostrar, seja para o público interno, para o público externo, aí a definição do que vai ser o vídeo é do cliente, né?
é o fim da história. Vou te dar um exemplo. A NG, que é essa patrocinadora do Joinville Vôlei, é uma empresa que pertence ao grupo da TOTUS, desenvolvendo tecnologia, assim. E eles queriam desenvolver algumas tecnologias para o Joinville Vôlei, principalmente para o técnico, o Rubinho. Mas eles queriam entender como é que era o dia a dia do Rubinho ali. E no fim do ano passado a gente desenvolveu um vídeo, acho que deu meia hora o vídeo, 30 minutos, nem é um vídeo para rede social, nada, mas que era só para o público interno deles entenderem como é que era o trabalho do Rubinho enquanto técnico e junto com a comissão técnica, para que eles pudessem desenvolver alguma solução para dar suporte para o Joinville Vôlei. Mas teve, assim, ó, vou pegar um outro exemplo de ação para deixar um pouco mais claro. A Global, que foi patrocinadora do Jack Futsal, ela distribuiu algumas camisas do Jack Futsal para colaboradores, quando ela fez o acerto com o Jack Futsal. E aí eu conversando com a Luana Mira, que é a gerente de marketing da Global, falei, pô, eu vi aí que vocês estavam distribuindo camisas para os colaboradores, que tal a gente fazer um dia do Jack aí na Global? Ela, como assim? Não, fala para todo mundo aí que é para vir com a camisa do Jack trabalhar. E aí a gente vai preparar uma surpresa para eles. Ela, tá bom, mas qual que é a surpresa? Eu falei, nós vamos trazer os jogadores aqui. Surpresa. Só que ninguém pode saber disso. Ela, beleza. E era a véspera da Libertadores de futsal. Aí combinamos, tal. Daí, quem faz o meio campo com o Jack Futsal para levar os jogadores para lá na Global, no dia tal, para falar isso no vídeo, para interagir lá com... Eu faço esse meio campo com o Jack Futsal. Eu ligo pro James e falo, James, pô, rola? Ah, rola, Elton, tal. Quem que eu posso levar? Ah, fulano e fulano. Será que não dá para ir o outro? Ah, vamos ver. Todo esse meio campo, quem faz sou eu, o contratado. Não é o marketing da Global. É a empresa, a Content Creative Sports. Então, a Content Creative Sports, ela atua nessa formatação da ação. E aí, o vídeo é o final... para registrar isso daí. Exatamente. O vídeo é o final dessa ação. Então, aí, naquela ocasião... fica um vídeo pro Jack Futsal, que fica um vídeo para Global, que fica um vídeo para Content. Exatamente, né? Exatamente. Mas isso é a mesma lógica que a gente faz para outros negócios que não estão necessariamente relacionados ao esporte. Quando eu falava da NG, que é patrocinador do vôlei, a gente fez vários vídeos para eles que não tem nada a ver com o esporte. Só que eles conhecem a maneira como a gente trabalha com o vídeo também, e aí a gente acaba desenvolvendo outros trabalhos, tal, mas normalmente a nossa porta de entrada é o esporte, mas a gente não se nega a fazer outros trabalhos que estejam relacionados a outras áreas, entendeu? Mas a nossa expertise é o esporte porque a gente gosta de fazer esse trabalho de potencializar as marcas. Hoje em dia, ainda em razão da dificuldade dos clubes de oferecer mais ativações para os seus patrocinadores, a coisa fica muito limitada a uma marca na camisa, a uma marca no backdrop. Às vezes o pessoal fala videozinho na rede social, mas tá, videozinho do quê? Entendeu? Tem que ter um propósito, assim. Tipo, não adianta eu fazer um vídeo para rede social. Vou pegar o caso da Global, assim. A Global é uma empresa de cobranças. O público dela não é o público que vai no ginásio, no estádio. O público dela é um público, assim, B2B, entendeu? É difícil você conseguir captar alguma coisa de lead via rede social. Então, o foco deles estava muito em colaborador. A gente focou aquele vídeo para colaborador. Né? Nesse caso do dia do Jack. Vamos fazer um vídeo alinhado com eles com colaborador. A gente fez um no ano passado que a Global estava buscando captar pessoas para trabalhar lá. E a gente fez um dia de CLT Premium para mostrar, pô, lá dentro tem restaurante, lá dentro tem um canto do soninho, lá dentro tem um espaço bacana para você tomar um lanche, como é que é o trabalho, né? Que é como se fosse telemarketing, assim, né? Você fica o dia inteiro ali ligando para as pessoas. Então, você tem que sim, entender o negócio da pessoa com esse patrocínio, assim, sabe? A primeira pergunta que eu sempre faço para os patrocinadores, quando a gente vai conversar, é: qual que é o teu objetivo com esse patrocínio? O que você quer? Ah, eu quero aumentar o meu número de vendas. Beleza, então nós vamos traçar uma estratégia aqui para produzir uma ação com o clube que vise o aumento de vendas. Ou seja, tem que focar o material para chegar no lead. Exatamente, né? Para ter propósito também a nossa ação, né? Ah, não, eu quero só potencializar minha marca, dar lembrança de marca, tal. E para mim é importante chegar no público externo, mas para dar valorização da minha marca. Beleza. Não tem problema, vamos fazer isso. Vamos fazer algumas ações assim, aí sim, voltadas para torcedor, em ginásio, em
em estádio. A Unisociesc durante muito tempo trabalhou assim. Ela falava que, eu preciso que as pessoas percebam a minha marca aqui no ginásio. A gente fez no Jaraguá distribuição de brindes várias vezes. Então, daí, cada jogo a gente pensava num brinde. A gente tenta deixar legados assim, com os clubes. Uma das ações mais legais e que repercute até hoje lá no Jaraguá Futsal, por exemplo, que não tinha vídeo. Foi uma ação que a gente fez sem vídeo. Foi o seguinte, o Jaraguá fez o aniversário de 30 anos dele, em 2022. E aí eles convidaram os craques do Jaraguá Futsal para participar de um jogo das estrelas lá. Aí foi lá o Lenísio, o Thiago já estava lá, o Falcão, o Chico e o Leco. Uhum. E a gente, como é que a Unisociesc pode participar disso? Daí eu lancei a ideia para o meu diretor de a gente fazer faixas que ficassem eternizadas no ginásio, com o nome desse quinteto, de cada um dos jogadores. Aí tem uma faixa lá Falcão, uma faixa Leco, uma faixa Lenísio, uma faixa Chico, uma faixa Thiago. Dele, legal, vamos fazer. Aí fizemos, e a gente inaugurou a faixa no dia do aniversário do Jaraguá Futsal, quando os caras estavam lá. Tem imagens aí até hoje deles emocionados, assim, com a homenagem e tal. E até hoje, essas faixas estão lá na Arena Jaraguá. Verdade, tem o jogo, as faixas estão lá, né, cara? Foi a marca de vocês que tá lá. E daí foi uma ação que nós pensamos, entendeu? Sim. Levamos e ali a gente potencializou a Unisociesc. Então, para essas coisas, para o torcedor também fica legal. Entendeu? Não é só sobre também o produto ou o seu negócio, mas mostrar que você tá do lado do esporte. Quem brilha é o clube, a marca vem junto. Entendeu? Não adianta a gente querer, às vezes eu percebo que tem cliente assim que quer fazer brinde, a empresa Flavinho Júnior patrocina o Jack. Não, vou fazer um baita de um copo, Flavinho Júnior escrito e o símbolozinho do Jack. Cara, o torcedor não vai pegar por isso. Ele quer pegar pela marca do Jack. Se a sua tiver ali, ele vai gostar, mas é a marca do clube, é a paixão dele. Você só vai junto, participando dessa experiência e... Vocês fizeram uma ação agora recente no Jaraguá com aquelas espuminhas de... A gente fez com... espuminha, aquilo de bater, assim? Não, a gente fez a bandeira. Bandeirinha. A bandeira? Era bandeirinha. A gente fez aqui no jogo do Jaraguá contra o Joinville e do Joinville contra o Jaraguá na Liga Nacional de Futsal. A gente fez bandeirinhas. As bandeiras vocês deixaram nas poltronas? Deixamos. Cara, aquilo foi espetacular. E daí, assim, né? Tem toda uma estratégia, né? A gente sabe que tem também um interesse comercial nisso, mas a bandeirinha, ela tinha ali o símbolo do Jack e a marca da Unisociesc, ou seja... Tá ali uma publicidade, mas também tinha um QR Code que quando as pessoas acessavam geravam uma conexão com a Unisociesc, né? Então exatamente porque de nada adianta só uma bandeirinha, porque o cara vai chegar e vai jogar fora. Aquela bandeirinha precisa levar ele para algum lugar. Exato. Então assim, a pessoa que ficava curiosa acessava o QR Code ali e aí levava para. A gente faz muito isso assim. No ano passado no Universo TOTOS, que é um evento que a NG participa, a gente propôs a eles que é uma feira assim, que todas as empresas do grupo ali expõem os seus trabalhos. E a NG já levou uma vez o Giovanni Gávio para ser palestrante nessa feira, ou seja, deu para ela também uma visibilidade muito grande. Giovanni Gávio está aqui? Sim. Nós patrocinamos um time de vôlei em Joinville e ele é o presidente, por isso nós estamos trazendo ele aqui para fazer uma palestra para todas as empresas que estão aqui no Universo TOTOS. Então, foi super legal isso. E a segunda ação que a gente fez foi no ano passado. A gente gravava vídeos com frequência assim, dos jogos do Joinville Vôlei. Daí a gente propôs assim, de criar melhores momentos e colocar numa tela vertical lá no balcão da NG, no stand da NG. E ali já ficavam rolando os melhores momentos. Daí isso, de alguma maneira, já chamava atenção. Por que está passando jogo de vôlei aqui? Aí quem chegava no stand da NG via bolas e camisas. E aí tinha lá uma captura de leads e tal, e quem deixasse o seu lead lá, tinha também um QR Code. Deixa o teu lead aqui que tem um QR Code que de repente pode se interessar. Aí a pessoa era redirecionada para um vídeo do Giovanni Gávio, agradecendo a presença das pessoas por lá no stand da NG, e informando que aquelas bolas e camisetas que estavam lá no stand é justamente para quem preencheu o lead e participar de um sorteio. Entendeu? Então, não tá aqui decoração à toa, não. É para vocês mesmos que estão participando desse negócio. Toda campanha tem que ter um porquê, né? Entendeu? Então, a gente cria essas estratégias assim, pensando no melhor aproveitamento da marca possível, seja na feira que ela está participando ou, enfim, aonde ela estiver, de acordo com o objetivo do cliente. Entendeu? A gente começou o papo, Elton, eu falando bem assim, né, sobre a relevância
do aluno estar na cadeira, receber a graduação, a pós-graduação. O Elton faz jornalismo. O Elton não tem a graduação de marketing. E o Elton se dá muito bem com o marketing. É porque daí a gente conviveu muito com isso, né? E eu tenho do lado da minha... E já parou para pensar que você hoje é um profissional respeitado também no marketing. Exato. Porque o teu CNPJ é por conta do futebol, que vem do jornalismo, mas o futebol, pô, é marketing. Sim. Né? Então tá entendendo essa força que talvez o cara que é graduado, não tô dizendo pro cara, pelo amor de Deus, não vai me entender mal, que não é para fazer a graduação, não é isso. Mas tem muito nego que saiu da faculdade e não tem a metade da capacidade que o Elton, que não sentou na cadeira, tem. Eu acho que na questão do marketing esportivo, o que pesa para mim, ao meu favor, é a paixão por esporte, assim, sabe? Porque para você pensar nessas coisas, assim, essas ideias malucas que a gente tem, você tem que gostar muito do esporte. E eu sou um consumidor fervoroso de coisas do esporte. Mas essas ideias que surgem, marketing do Elton, você acha que isso é dom, Elton? Eu acho que é paixão, uma pontinha assim, a parte, cara, não, eu sou... Porque com certeza a tua esposa, teu pai, teu irmão olha pra ti e fala, tá, tu tem umas ideias muito boas. Porque eu sou muito apaixonado por esporte, assim, sabe, cara? E aí eu gosto de consumir essas coisas, eu gosto de consumir essas ideias. Eu sou um cara... Não vou muito longe, o teu parceiro de bancada no 89 Sports, hoje trabalha com marketing. Uma empresa onde ele é, não sei se é diretor ou gerente ele trabalha com marketing de marketing. Da Martinelli. De uma empresa. Então, assim... Mas eu consumo muito produto, assim, sabe, Flavinho? E eu acho que você ser um apaixonado por esporte, mas também ser um consumidor do esporte, te ajuda a perceber, assim, quais experiências que fazem os torcedores ficarem felizes, assim, sabe? O que você prefere? Estar no ar falando de futebol, falando de Jack, falando de qualquer coisa, seleção brasileira, de Fórmula 1, de tênis, ou estar no marketing esportivo, por trás, fazendo o negócio acontecer? Cara, difícil pergunta. Eu gosto pra caramba de marketing esportivo. Foi uma reinvenção das mais surpreendentes, assim, na minha vida. Você tem duas opções para você escolher uma. Cara, se me dissesse assim, ó, o que você quer fazer hoje? Você vai ganhar um baita de um salário, vai trabalhar só com jornalismo. Ou você vai ter um baita de um salário, vai trabalhar só com marketing esportivo, eu trabalharia com marketing. Trabalharia com marketing. Por exemplo, você vai ter um clube à sua disposição para você colocar todas as suas ideias para funcionar. Com todo o recurso, com todas as... todo o suporte, eu acho que eu escolheria o marketing. Porque o jornalismo eu já vivi. Entendeu? E o marketing ainda me dá a opção de eu ter o meu tempo de qualidade com a minha família. É a tua verdadeira paixão, assim, cara, é aquele negócio que a gente fala, pô, me dá tesão trabalhar com isso. Porque eu gosto disso, assim, sabe? Por exemplo, esse negócio das bandeirinhas, assim, eu fui lá para Jaraguá, o Jaraguá já tinha vencido o jogo do Joinville aqui em Joinville. E, pô, tava assim, o pessoal tava muito empolgado com o segundo jogo. E aí, quando eu comecei, eu faço questão de participar ativamente da ação. Eu coloquei as 1.000 bandeirinhas. Eu coloquei 1.500 bandeirinhas nas cadeiras da Arena Jaraguá, cara. Uma por uma, assim. E aí, quando eu comecei a colocar, apareceu lá um torcedor do Jaraguá. Eu falei, o que é isso aí? Eu vou dar uma alfinetada em ti agora. Ou seja, o Elton colocou 1.500 bandeirinhas pelo marketing esportivo, gostando e fazendo aquilo, mas jamais o Elton enrolaria cabo pra falar no cara. Acho que não, Nelson. Acho que não. Marketing acho, é melhor? Que não, acho que não. Mas quando eu tava distribuindo as bandeirinhas, aí o torcedor me perguntou, o que é que você tá fazendo? Ele falou, não, eu tô colocando bandeirinha do Jaraguá aqui. Mas por quê? Ele falou, não, porque eu represento a Unisociesc e a gente quer participar dessa festa e dar ao torcedor mais uma oportunidade de festejar aqui com o Jaraguá. E a gente acha que vocês vão ficar felizes com as bandeirinhas e tal, principalmente as crianças. É uma lembrança bacana, assim, para você poder guardar. Ele, pô, cara, verdade mesmo, vai ficar legal essas bandeirinhas aí, né? E você trabalha para a Unisociesc? Ele falou assim, pô, ela patrocina bastante tempo o Jaraguá, né? Ele falou assim, muitas das coisas que a gente faz aqui sou eu que faço. Daí ele começou a me elogiar um monte, assim, pô, parabéns, cara, que trabalho legal que vocês fazem, pô, esse é o tipo da coisa que faz o torcedor se aproximar da marca, tal, valorizar o patrocinador, enfim, pô, ali pra mim já... 1.500 bandeiras, eu suei uma barbaridade. Eu ia entregar 2.500 bandeirinhas. Ali eu tinha força pra dobrar ali, tem mais 1.500, manda, vou entregar. Porque é um esforço, né, cara, você tá ali mesmo na ação, tal, eu poderia... contratar uma pessoa para fazer isso para mim, mas eu gosto de ser perfeccionista, assim, ao ponto de olhar como está sendo feito e ser exatamente como eu pensei. E aí deixa que eu faço mesmo, que é melhor. E aí quando você recebe um feedback desse, assim, sabe,
Pra mim já valeu, já ganhei a ação. E de fato foi muito legal, né, Flavinho? Porque o Jaraguá, bom, pro torcedor do Jack foi ruim, mas pro Jaraguá foi ótimo e a ação repercutiu muito em Jaraguá do Sul também. E era o teu cliente, né? Exato. Então, assim, a Unisociesc, eu sou suspeito para falar, porque além da nossa ligação, que já é de muito tempo, é o cliente que me dá mais liberdade para fazer, assim, as minhas ideias, assim, sabe? Claro que a gente respeita os clientes, tal, as ideias deles, né? Mas quando o cliente entende, assim, que, cara, vou confiar nas ideias dele porque vai dar boa, dá ainda mais prazer, assim, também, né? Porque a gente consegue criar coisas bem legais, assim, e às vezes nem precisa de muito investimento, não, sabe? Eu já fiz muita ação, valor zero, assim. Porque tem o meu custo, evidente, mas às vezes, para comprar a bandeirinha tem um valor também. Claro. Mas tem muita ação, principalmente ali durante a pandemia que eu fiz com a Unisociesc, que não tinha nenhum investimento. Era tudo focado no digital e funcionava muito bem. Entendeu? Então, o Elton faz hoje o que o Elton gostaria de fazer, começou do zero. Tá? O que o Elton gostaria de fazer assim que faria? O Elton é milionário, tá? O Elton é multimilionário. O Elton tem 140, 150 milhões de reais no banco, que já dá para parar de trabalhar. Opa, acho que dá. E aí o Elton tem esse valor, é um investidor e ganhou essa grana, tá legal. O Elton tá com a mesma idade, com essa idade que você tem agora. O que você faria por prazer sem ser remunerado? Que é a sua paixão. Ou gostaria até de ser remunerado, né? Flávio, vou dar um exemplo. Eu gostaria muito de poder viver, somente ter todo 100% dos meus ganhos só em cima do palco dando palestra. Gosto de fazer isso aqui? Sim. Adoro, mas adoraria estar cada dia numa cidade só dando palestras, que isso é prazeroso. O que o Elton gosta de fazer? Cara, eu te confesso que eu tenho um desejo assim, mas eu só vou entrar nisso se eu tiver plena convicção de que é uma boa, que é estar num clube, seja ele de qual modalidade for, e desenvolver as minhas ideias de marketing esportivo, assim, sabe? Tive algumas procuras já, mas eu nunca senti muita confiança para fazer isso. Mas eu acredito muito que a roda, ela gira a partir do momento em que você entende que o esporte é um negócio, entendeu? Que é um produto. O patrocinador vai continuar investindo em você a partir do momento em que ele percebe que você o valoriza. O sócio vai continuar pagando a sua mensalidade a partir do momento em que ele percebe também ter benefícios e realmente está valendo a pena estar ali. E a gente tem uma dificuldade enorme no esporte. A gente, infelizmente, ainda acha que investir muito mais num atleta, vou pagar 100 mil pro Flavinho, vai me trazer muito mais benefício do que botar metade, menos do que isso às vezes, no marketing. Se você coloca e tem um trabalho direcionado no marketing esportivo para desenvolver ação, para atender o teu patrocinador, que é o cara que às vezes coloca mais dinheiro ali, para atender o teu sócio, que vai te dar uma receita recorrente, para ter produtos legais, cara, você paga o teu jogador de 100 mil. E às vezes você paga 100 mil sem ter a certeza que vai ter esses 100 mil para pagar o jogador e não tem nada disso aqui. E aí vem a receita de onde para pagar o jogador? Enquanto os clubes tiverem esse pensamento assim menor de que o marketing, entendeu? Nós vamos conseguir patrocínio pela força da nossa camisa ou pela nossa tradição, enfim. Cara, vai sofrer, sabe? Eu acredito muito em que um bom trabalho com uma estrutura realmente capaz de desenvolver esse trabalho, né? Porque não adianta colocar o Elton sozinho lá também, que ele não vai fazer nada. Sim. Né? Tem que ter uma equipe para fazer isso. Eu acho que vira, sabe? Vira e paga muitas das contas que os clubes têm. Então... Por falar em virar, Elton, o que você... A Luísa está com quantos anos hoje? 8. 8 anos. A Luísa acompanha o teu dia a dia. A Luísa vê que tu é o cara do rádio, tu é o cara da mídia. Ela já tá começando a entender, pô, meu pai é conhecido. Sim, sim. Ela perguntou essa semana, inclusive, você é famoso, papai? Ela falou? Ela fez essa pergunta? Um pouquinho aqui em Joinville, talvez, mas não chega assim, meu, famoso. As pessoas me conhecem, vai. E aí, esse verbo, né, o virar. Você gostaria, a gente fala muito, eu quero que meu filho vire um médico, eu quero que meu filho vire ou seja né, seja um advogado, enfim, qualquer coisa, um empresário, um engenheiro. Obviamente você vai ter aquele papo que é o que a gente, como pai, né, a gente sempre, eu vou dar a maior força possível para que meu filho seja o que ele quer, o que ele quiser ser. Sim. Né? Mas na sua cabeça, você gostaria que a Luísa fosse o quê? Boa pergunta.
Eu sinto que ela tem uma leve tendência para comunicação também, porque é difícil, né? A Luísa, ela é filha de jornalistas. A minha esposa também é jornalista, né? Ela nunca foi jornalista de redação, mas ela trabalha com comunicação empresarial também há mais de 20 anos. E a Luísa, desde os primeiros anos de vida dela, ela aprendeu a falar mais rápido do que a andar. A Luísa, ela desenvolve a fala dela com muita capacidade, assim, com português impecável, fruto dos pais dela, certamente, e ela se vira, sabe? Ela se comunica e ela gosta dessa coisa. Agora, hoje em dia, né, é muito comum, né, para os nossos filhos, o YouTube, e ela sempre fala que ela quer ser youtuber, que ela quer ser cantora, que ela quer ser blogueira. Eu ficaria feliz se ela fosse, né? Sei que é bem difícil, né? Você tem que achar caminhos assim que te levem a algo que realmente você possa fazer diferente, né? E ser bom nisso. Mas talvez uma profissão mais um médico ou talvez um advogado, assim, que tenha a sua rotina um pouco mais assim, mais definida, médico nem tanto, né? Mas, sei lá, seria legal ver uma rotina diferente da minha e da minha esposa. Mas o que ela fizer, eu vou ficar feliz e, claro, se ela fosse pro caminho da comunicação, eu ia ficar mais orgulhoso ainda, porque é o que me moveu até aqui. Mas confesso que ainda não tenho muita clareza do que eu... O que representa a família pra ti? É tudo, cara. Eu diria, eu sempre... disse para algumas pessoas, mas para ti digo aqui que a minha filha é a maior experiência da minha vida. Maior experiência disparada assim, na minha vida. Primeiro porque ter um filho já é algo assim que te faz amadurecer em vários aspectos. E no meu caso, ter uma menina foi muito diferente porque eu sou filho, o filho do meio de 3 filhos, né? Eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. E o meu pai. Então a nossa casa eram 4 homens e a minha mãe. Então eu sempre convivi com muitos homens, né, amigos daí na escola e tal. E você não vê o mundo da mulher, né? Quais são as dores das mulheres, né? O que são as dificuldades dela. E eu hoje em dia, acompanhando o crescimento da Luísa, para mim todo dia é um aprendizado, assim, sabe? Porque me faz também ser uma pessoa melhor. E acho que essa experiência de ter um filho, sendo uma menina ainda, pra mim foi assim, a coisa mais incrível da minha vida. A paternidade mudou, Elton? Mudou, com certeza. Pra bem melhor. Opa. E me ajuda até, inclusive, no marketing esportivo. Porque tem algumas ideias assim que eu vejo assim, quem tem que gostar disso é criança. Porque se a criança gostar, o pai e a mãe vão gostar. Uhum. E eu faço algumas... Ei, Lu, você ia gostar se fosse assim, assim, assim? Ah, ia gostar, tá. Teve uma época até que eu vou contar essa aqui também que é boa, estava desenvolvendo um trabalho consultivo assim para uma equipe e aí sugeri a criação de um novo mascote. E eu mostrei para a Luísa, tal, você gostou desse mascote? Meio, não sei o que, tal. E a gente foi participar de uma outra ação e ela achou que era esse mascote que ia aparecer. Ela falou, esse aqui é o mascote. Não, filha, esse é o outro. Aqui tem mascote, não é aquele que o papai estava te mostrando. Daí ficou meio aquela... Por que ela tá falando de um outro bichinho que não tem nada a ver com esse nosso aqui? Era porque eu estava desenvolvendo com ela, entendeu? Claro, eu estava usando ela como consultora desse desenvolvimento desse novo mascote, assim. Mas ela me ajuda também até nisso, cara, no esporte, assim. E ela me ajudou também na questão da minha carreira, porque apesar de eu estar 80%, 70%, 75% ligado ao marketing esportivo, ainda uso o jornalismo como a minha porta de entrada também, porque foi ali que eu construí minha carreira e minha credibilidade. E no ano passado eu cogitei seriamente me aposentar da rádio, do jornalismo, assim, porque eu tava com tantos negócios que eu falei, cara, não faz mais sentido isso aqui. E eu já tinha até definido a minha data de aposentadoria. Eu ia me aposentar no dia 16 de agosto de 2025. Que completaria 20 anos da 16 de agosto, meu aniversário. Olha, coincidência, né? Eu ia aposentar no dia 16 de agosto de 2025, completaria 20 anos da minha carreira. E algumas coisas não deram certo, alguns negócios acabaram caindo, e teve certa vez que a Luísa pegou e falou pra mim, eu gosto muito de ver você na rádio, papai. E aquilo ali mexeu comigo, assim. E eu percebi que eu também posso fazer negócio a partir do jornalismo ainda. E o Replay é um produto disso. O Replay é um produto da Content Creative Sports, que a gente está
de cobertura do esporte em Joinville e tal, mas que ele se liga ao marketing esportivo da seguinte maneira: muito investidor do esporte não quer ativar sua marca de maneira própria, ele prefere associar a marca a um veículo de mídia. Aí o que a gente pensou? E se a gente tivesse o nosso próprio veículo de mídia? Aí a gente pode vender planos que façam a ativação cruzar com o veículo de mídia. Ou vice-versa. Se eu quero só colocar no veículo de mídia e de repente ativar a minha marca também. Então a gente usa o replay também para ativar a marca do cliente e ele ter essa percepção sobre o marketing esportivo. Então o replay ele surge disso. De uma percepção nossa que a gente poderia fazer negócios de maneira conjunta com um veículo e com a ativação do marketing esportivo. E felizmente ele está tendo assim, números muito bons, né? A gente está no segundo mês ainda. E eles bateram 1 milhão de visualizações. A gente não tinha nem 1.500 seguidores, a gente bateu 1 milhão de visualizações. Continuamos com essa média, agora 1 milhão e 200. A gente não tem ainda 2 mil seguidores, então é um número muito relevante. E isso é fruto do jornalismo. Esse é o fruto do que a Luísa disse para mim, que ela gosta de me ver como jornalista. Então, a minha essência ainda é do jornalismo, porque eu me criei disso, mas agora eu acho que eu tenho um olhar mais de negócio para o jornalismo e de associação dele com o marketing esportivo. Então, acho que eu consigo transformar isso em produto também para ter alguma outra estratégia também comercial, né, envolvendo o esporte. Elton, para a gente finalizar o nosso bate-papo e entrar bem na intimidade mesmo, uma pergunta que eu vou fazer para ti, né? Você está com quantos? 40. 40 anos, né? Eu tenho 45. Você é casado há quantos anos? Ou está com a sua esposa há quantos anos? Pois é, isso que me confundiu. Eu estou com ela há 20 anos também. Eu conheci ela na faculdade, em 2005. Mas a gente se casou em 2014, então já fizemos aí, vai fazer 12 anos. Vocês estão desde 2005 juntos, isso, né? E por que tem tanta gente da nossa idade que já está no segundo casamento, no terceiro casamento, é separado? Qual que é o segredo de um cara da tua idade, 40 anos, estar 20 anos com a mesma mulher, com uma filha, e ser um cara família, e parar com, não quero saber de balada, bebida, barzinho, pagode, mas se for para viver isso, você vai viver com a sua família. Sim. Qual que é o segredo disso? Cara, eu acho que eu tenho, e eu respeito todo mundo, a maneira como pensa a vida, e claro que você também tem o seu casamento, Flavinho, todo casamento tem algum problema. Eu não sou exceção a essa regra, né? A gente tem momentos bons, momentos ruins. O meu casamento, falando abertamente, teve um momento muito difícil ali durante a pandemia, porque a gente começou a trabalhar junto em casa, com a minha filha com 2 anos, e a gente misturava os problemas, entendeu? A minha esposa tinha recém mudado de trabalho, tinha, uma difícil adaptação no meio da pandemia, e eu também um pouco angustiado, sem saber como é que seria, né, a questão do marketing esportivo, porque a gente dependia dos jogos. Não tem jogo, o que eu vou fazer? Entendeu? Então, tinha um pouco de receio em relação a isso. E no meio disso, a minha filha, com 1 ano e meio, 2, em casa, também sem aula, nada, né? Então, ali foi um período difícil, mas que a gente conseguiu superar, assim, também. E que acho que a gente supera porque eu tenho muito, assim, e ela me fez pensar muito nisso também, não desistir das coisas fácil. Não desista facilmente dos seus planos, assim, sabe? Porque é muito fácil hoje em dia. Não deu certo. O replay, vou pegar o exemplo. Primeiro mês, não deu certo. Desiste, não vai virar. Entendeu? Vamos ficar gastando energia com isso. E eu tenho uma crença que os planos, eles dão certo se você tem recorrência, se você insiste neles, se você nutre eles. E o casamento nada mais é do que isso. É igual a vida profissional de cada um, assim. Você vai ter dificuldades, mas se você ficar desistindo de trabalho toda hora, você não vai parar em lugar nenhum. Ou não vai ter um foco, não vai saber o que fazer. Então, mesmo nas dificuldades, a gente sempre acreditou muito. A Andressa me ajuda muito a usar essa crença, assim, sabe? De investir. Não no sentido de dinheiro, mas de acreditar na relação, né? Então, assim, eu acho que é isso, assim, sabe? Eu acho que, apesar da dificuldade, não é porque a gente discutiu por conta da louça que a gente tem que se separar. Não é porque a gente teve uma dificuldade financeira que ali acabou o casamento. Não é isso. Eu acho que para a gente ter um término de uma relação, tem que estar insustentável mesmo, assim. Não tem mais jeito nenhum. A gente já passou por todas as dificuldades, não nos acertamos. A nossa relação está sendo prejudicial para a nossa filha, então
realmente o melhor caminho para cada um é seguir a sua vida. E nunca foi a conclusão que a gente chegou nos momentos difíceis, assim, o melhor é cada um seguir o seu lado, não. A gente sempre pensou junto assim, não, nós dois juntos superamos isso e vamos juntos ficar ainda melhores. E é isso que nos traz até aqui. Se a gente fosse fazer um recorte agora, para você deixar um recado para a Andressa, para que ela possa ver esse recado daqui a 10 anos, o que você falaria para ela? Que eu acho que a gente ficou melhor a cada vez que a gente acreditou na gente, assim, sabe? A gente teve uma relação maravilhosa até sem ser pai, né? A gente já estava junto de 2005 a 2018, deu 13 anos. E eu acho que a gente ficou ainda melhor sendo pais da Luísa. Acho que a gente já trabalhou como sócios também. Acho que a gente se descobriu mais, assim, sabe? Em outras esferas da vida, assim. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos, quando a Luísa tiver 18, a gente vai viver uma nova fase. Porque hoje ela depende muito da gente, mas talvez com 18 anos ela já vai ter a vida dela, com os amigos dela, a gente não vai ser mais a prioridade dela. E aí a gente vai voltar a viver aquela fase que a gente tinha enquanto era namorado, assim, sabe? Faz falta, porque, a minha filha ela é muito apegada a gente jamais vai reclamar disso, porque temos que mais aproveitar isso. Mas quando ela tiver esses 18 anos, assim, essa fase da independência, que vai se descobrindo, aí o Elton e a Andressa vão voltar a viver a vida, não em função mais da Luísa, mas por cada um, né? Pelo casal. Então eu acho que daqui a 10 anos a gente vai viver uma nova fase, vai ser tão bom quanto essa, e eu diria que pra gente ter paciência, mesmo nos momentos difíceis, pra aguardar que a gente vai viver ainda muita coisa boa, assim, sabe? Vai viver muitas histórias bonitas e acho que a gente vai colecionar bons momentos. A Luísa te assiste sempre? Olha, assim... Ela vai assistir, será, essa entrevista aqui? Ela assistiu uma vez uma que eu dei no grupo de corrida que eu fiz, que eu falei bastante dela e ela se emocionou bastante, foi bem engraçado. Então eu quero que tu deixe eu vou mostrar essa recado. Eu quero que tu deixe um recado pra Luísa agora. Ela tá te vendo. Filho, papai te ama, você é a coisa mais importante da vida dele, tudo que ele faz é pensando em você e na mamãe, e que você fique muito orgulhosa do papai e que a gente possa viver muitos momentos felizes ainda, tá bom? Beijo. Gente, nada mais, nada menos do que Elton Carvalho. Esse cara sensacional. Família Elton. Pra gente achar o Elton nas redes sociais, Elton Carvalho 10. Isso. E as redes sociais das tuas empresas? Tem a Content Criativo Sports, content, de conteúdo, content, né? C-O-N-T-E-N-T. Criativo, daí é normal, como eu tô falando, criativo. Sports, daí com um S no lugar do E, né? S-P-O-R-T-S, Sports. Tá lá, a gente tem ainda um gap, assim, de alimentar ainda mais os nossos trabalhos ali na nossa rede social, né? É sempre assim, o comunicador não comunica o próprio negócio, né? Ele comunica para os outros, mas para ele mesmo ele não comunica, mas tá lá na minha listinha de tarefas, fazer mais divulgação do seu próprio trabalho e tal, e esse ano também eu pretendo fazer isso e alimentar aquela rede. E tem o replay, né? E tem o replay é replay JLL, né? E lá aí sim, tá, toda hora tem conteúdo, na minha rede social mesmo também tem muito collab com o replay, principalmente as análises dos jogos do Jack, né? Mas, enfim, tudo que acontece lá no replay também passa por mim de alguma maneira, assim, pelo menos olhando algumas coisas outras vezes eu participo mais ativamente, mas tem muito conteúdo lá que o pessoal vai gostar, com recorrência. A gente também está entrando agora em conteúdos de corrida, que eu gosto bastante, e vai ter outros esportes lá também. Aqui nesse começo de ano ainda está muito focado no futebol, mas o ano passando o carnaval, agora como já passou, vai ter outras modalidades com certeza lá aparecendo no replay também. Na minha humilde opinião, o melhor comentarista de Santa Catarina, Elton Carvalho. Obrigado pela tua presença, Valeu, irmão. Flavinho. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu fico feliz por falar de outras coisas aqui. Não é sempre que eu tenho essa oportunidade, mas não acho isso ruim, pelo contrário, as pessoas, como eu disse no começo do papo, que me valorizam muito ainda por essa ligação com o Jack, mas é legal falar também de outros trabalhos, falar da família, eu sou apaixonado por essas coisas, acho que consigo demonstrar um pouco isso, e fico satisfeito de poder contar um pouco disso também.
Gente, obrigado pela presença de cada um de vocês. Já curte, já senta o dedo no like aí, compartilha também essa publicação. Vai lá no Instagram do grupo.marca, ou seja, arroba grupo.marca, do Grupo Marca. Tem ainda acessar o portal, você pode acessar o portal do Via Direta, www.portalviadireta.com.br, e todos os dias, lá no YouTube do Portal Via Direta, tem o telejornal Caiu na Rede com Flávio Júnior, N. Alexandre e Jean Carlos Souza. A gente volta numa próxima oportunidade. Até breve. Valeu.